Boa noite a todos. Que Jesus nos conduza e que a gente tente uma última vez hoje. Alguém é expert em internet, em computador aí? Para a gente ligar o projetor? Não é. Então desliga para mim, por favor. Aqui no... Isso, outra vez. Muito bem. Eu fiz um trabalho para a gente trazer e ajudar na exposição, mas acho que eu não me dei bem, tá bom? Mas com certeza a gente vai tentar trazer o melhor possível. Vamos trazer bem-aventurados os aflitos. É como eu estou aqui na frente agora, aflitíssimo. Mas a gente vai chegar lá porque existe um conjunto, uma psicosfera que quer sempre o melhor quando a gente vai em busca de Jesus. Quando a gente vai em busca de se encontrar consigo mesmo. Porque não adianta ir em busca de Jesus se você não se encontrar. Se você não se encontrar, muitas vezes eu me senti um aflito, perdido. E muitas vezes ajoelhei no chão, chorei e pedi ajuda. Acho que é nesse momento que Jesus traz para nós esse grande ensinamento. Bem-aventurados os aflitos, porque a gente se entrega no momento da dor, no momento do sofrimento. Eu trouxe um negócio bacana, gente, eu gostei tanto, mas que pena. Depois eu coloco no grupo, quem quiser ver, vai vendo. Tá? Então eu vou... Não vai ter a música, que eu trouxe duas músicas maravilhosas, uma do Tim e da Vanessa. Quem conhece Tim e Vanessa sabe que eles têm músicas maravilhosas. E tem uma que se chama Bem-aventuranças. Falei, cai direitinho no tema. Bem-aventurança. E a outra é da Elizabeth Lacerda. Por que bem-aventurados os aflitos? Porque nós estamos no mundo de provas e expiação. Esse eu vou virar para mostrar para vocês. Ué, caiu? Volta aí. Ih, não vai dar certo hoje não. Desligou. Vamos aqui, ó. Vamos virar aqui. Dá para ver? Nós estamos aqui? Não. Nós estamos aqui? Não. Nós estamos aqui, talvez, no último degrau ainda. Provas e expiação. O que predomina nesse nosso planeta de provas e expiação? Matéria sobre o espírito. Tem alguma coisa tocando aqui, ele está mudando. Você está de maldade comigo hoje, hein? Só vou falar um pouquinho antes sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e voltar para o tema. O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é Não vim destruir a lei. O segundo, Meu reino não é deste mundo. O terceiro, Há muitas moradas na casa de meu Pai. E o quarto, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nesses quatro capítulos está toda a base da lei de Deus. Toda a base dos ensinamentos do Cristo Jesus. E aí ele vem com o quinto capítulo, e é o maior do Evangelho, depois da coletânea de preces. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça. Está andando esse negócio aqui? Para de andar, meu. Vocês vão ter paciência com o velhinho aqui hoje, tá? Devagar e sempre. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça. São 3 bem-aventuranças
no capítulo Bem-aventurados os aflitos, que Kardec coloca. E aí a gente fez uma reflexão inicial. Bem-aventurados os que choram, resignação. Bem-aventurados os que sentem fome e sede de justiça, inquietação. Que a gente fica inquieto quando a gente está, vendo o outro sofrer injustamente. Bem-aventurados os que são injuriados e perseguidos por causa da justiça, inquietação. Por quê? Que a gente passa pela justiça das aflições numa situação em que a gente acredita que não plantou aquilo. A gente acredita que a gente é bonzinho. Você é bonzinha? Não. Você é boazinha? Não. Eu não sou bonzinho. Estou a caminho para que sejamos um Wilton melhor, um João melhor, uma Maria melhor, por plantações mais corretas hoje. Porque hoje é a nossa melhor encarnação. A nossa melhor encarnação, porque nós estamos dentro de uma doutrina que traz em primeiro plano a razão, em segundo plano o sentimento, e vice-versa. Se você não carregar a razão, não carregar o sentimento, não adianta você procurar Jesus. Não adianta. Por quê? Porque a gente estará ainda no primitivismo, plantando coisas erradas. A gente ainda estará na busca do prazer mundano, na busca daquilo que prejudica o outro. Ah, não é comigo, não é com a minha família. Opa, calma lá. Todos nós somos uma família universal. Todos nós somos um ser humano, centelha divina do mesmo Criador do outro. Todos nós vivemos dentro de um fluido cósmico universal e que o meu pensamento cruza com o pensamento do outro, do outro, do outro. Preste atenção no seu pensamento. Preste atenção na sua energia. Preste atenção na energia do outro. Poxa, bateu bem a minha energia com a Maria. Bateu bem a minha energia com o João. O que é isso? Sintonia. E se é sintonia, nós estamos aonde? Na mesma psicosfera do planeta. Banhados no fluido cósmico universal. Ouso dizer, fluido cósmico universal e Deus é a mesma coisa. Deus está em todo lugar? Não bate. Deus está em todo lugar. E o fluido cósmico universal? Se é universal, também. Justiça das aflições é o item 3. Eu já pulei do 1 para o 3, vocês viram, né? Mas depois a gente volta. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais que os outros? Quem já se fez essa pergunta? Por quê? Por que sofrem uns mais que os outros? Por que fulano compra um carrão e eu ainda estou no meu poisézinho, no meu fusquinha azul? Por que um compra um carro do ano, troca de casa todo ano? Por quê? Tem alguém mexendo nesse computador, não é possível. Superação. Emoção. A sua vida está na TV Sucesso. A credibilidade do jornalismo Band. Vai dar certo, gente. Sem aflição, viu? Porque nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições. Muitas vezes a gente se pergunta por que fulano tem isso, tem aquilo, e a gente se sente injustiçado. Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir para ele.
Está no Evangelho. Só que muitas vezes a gente não lê, né? Um adentro aqui, gente. Nós precisamos voltar a gostar de ler. Porque estamos prisioneiros de um aparelhinho maravilhoso. Maravilhoso. Só que enquanto eu estou prisioneiro deste aparelhinho aqui, a minha mente não desenvolve, ela fixa. Eu estava vendo um desenho outro dia, um monte de gente com celular e um cara com um livro. Com um livro. A mente de todos estava fixa num ponto só. A mente dele não. Pela história que ele lia, a mente dele viajava. Viajava. Movimentando os neurônios, a inteligência, o conhecimento através de uma leitura sadia. Porque enquanto a gente faz a leitura sadia pelo celular, mesmo assim, às vezes chega uma mensagem, a gente sai da leitura e vai ver a mensagem. É isso ou não é, gente? Quem faz leitura pelo celular? E logo em seguida chega uma mensagem e a gente sai. Por quê? Porque nós somos prisioneiros. E se nós somos prisioneiros, nós somos o quê? Vamos ver se alguém fala. Nós somos aflitos. Nós estamos buscando no lugar errado. Não vou dizer que eu não estou lá não, tá, gente? Estou lá sim. Sou prisioneiro também, sim. Mas eu deixo esse alerta. Voltemos a gostar de fazer leitura. Pega um livro, pega o Evangelho, faça uma prece. Tá difícil voltar, né? É difícil voltar. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Eu estava falando do celular. Quem aqui é viciado no celular? Só eu? Nossa, meia dúzia aqui, Joé. Pelo menos é menos, né? Ninguém quer se entregar, né? Tá vendo? Mas eu tenho a mesma idade que você, 38, 40, vai. Então, a gente está buscando muitas coisas no caminho errado. E, novamente, o alerta. Se é bem-aventurados os aflitos, onde nós precisamos buscar? Não é lá fora, é aqui dentro. É aqui dentro. Na razão. E na razão e no sentimento. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência. Por quê? Está tudo no Evangelho, gente. Eu estou lendo o Evangelho aqui. O Evangelho. Só que muitas vezes a gente não lembra que está lá no Evangelho. Porque a gente só passa os olhos nas palavras e nas letras. Não sente a essência. A essência do ensinamento de Kardec. Kardec, ele fez muito bem aqui, ó. Volta. Aqui, ó. Quando Kardec compôs o capítulo 5 das bem-aventurados os aflitos, ele colocou 3 bem-aventuranças. Quem já percebeu isso? Eu não tinha percebido até hoje. Até hoje. Até esses 20 dias que a Vilma falou, vai lá, Ailton, você vai sofrer lá na frente. Vamos lá. Ih, apagou. Tem alguém mexendo nesse computador, não é possível? Bem. Nossa Senhora. Vamos para frente, gente. E aí a gente procura quais são as causas das nossas aflições. Qual é a causa da sua aflição? Qual a causa da sua dor? Qual a causa do seu sofrimento?
Causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promana de duas fontes diferentes. Uma na vida presente. Plantou, colheu. Tem aquela frase que diz assim, aqui se faz, aqui se paga. É real, verdadeiríssima. Plantou, colheu. E aí tem uma historinha de um amigo Vavá, lá da Casa do Caminho. Eu fiquei quase 14 anos sendo voluntário na Casa do Caminho, em São Paulo. E eu e o Vavá fazíamos trabalhos voluntários na marcenaria. E um sábado ele foi trabalhar e os outros 3 voluntários não foram, foi sozinho. Ele, por acidente, cortou o dedão na serra circular. Ficou sem o dedão, mas não vai virar presidente, porque ele trabalhava no espiritismo. Até hoje ele é voluntário lá. Aí veio uma história, depois de uns 3 meses, a espiritualidade, todo sábado à tarde a gente fazia reunião para ver como é que foi o trabalho, às vezes tinha ajuda da espiritualidade, e a espiritualidade trazia a história. Por quê? Por trás daquilo ali. E veio a história do Vavá. Mandava matar negros no tronco, cortava braços e repudiava qualquer coisa que roubassem dele, ele mandava matar, trucidava. Mas ele trabalhava com 55 crianças e as crianças o adoravam ali na Casa do Caminho. A gente tinha lá 55 crianças e tinha um monte, quase 80 voluntários. E todo último domingo do mês a gente fazia almoço voluntário para trazer fundos, verbas, e o que a gente fazia na marcenaria era vendido ali. Aí veio a história do Vavá. Era para perder o braço, viu, filho? Perdeu o dedo. Por quê? Porque no meio das aflições em que nós estamos hoje, se nós buscarmos o amor, não tem razão da dor. Se nós buscarmos a caridade em ação, que é o amor, não tem razão da dor e do sofrimento. Perdeu o dedão, mas foi só o dedão, preferiu o braço? Não, perdeu o dedão. Um outro livro que eu li chama O Segundo Grande Elo. Conta a história de um homem que retirava as crianças e levava para matar. Numa outra encarnação ele voltou, é o Segundo Grande Elo, ele voltou e ele salvava as criancinhas de todos os martírios que tinha. Manco, quase sem uma perna, e era um trabalhador do Cristo. Plantou, iria colher sim. Porque a dívida está aí, ela é sua, você vai pagar. Mas se você pagar com amor, não é mais barato? Misericórdia divina é isso. Misericórdia vai chegar para você e vai falar assim, olha, vou dar um desconto na sua dívida. Vai ficar só um bom tempo trabalhando para Jesus. É ruim isso? É maravilhoso. Nós já estamos fazendo isso? Nós estamos conhecendo Jesus hoje. Para colocar em prática, eu acho que vai mais umas 2 encarnações, né, Elisa? Hoje a gente conhece Jesus. Conhece o que é caridade em ação, o que é amor em ação. Para que a gente não fique aflito. Para que a gente não se perca mais nas nossas fraquezas, nos nossos inferninhos mentais. Todos nós vamos pagar, sim. Novamente, se o amor pode chegar primeiro, não tem razão da dor. E sumiu a tela de novo, gente. Tem certeza que esse computador não está com obsessor, não? Nós vamos terminar logo, porque já me perdi tudo aqui. A gente vai estudar mais da próxima vez e vai trazer mais emoção, porque hoje só eu que senti emoção aqui.
Vamos lá. Quantas dissensões funestas e disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Capítulo 5, está no Evangelho. Mais moderação, menos suscetibilidade. Tudo que a gente procurar fazer e fazer com moderação naquilo que pode talvez prejudicar alguém. E Sócrates tinha as 3 peneiras, né? Quem conhece a história das 3 peneiras de Sócrates? Não é? Sócrates tinha as 3 peneiras. Um discípulo dele veio trazer uma história de fulano para ele. Ele falou assim, olha, fulano, peraí, o que você vai me contar, para que serve? Vai ajudar fulano? Não. Vai ajudar você? Não. Vai me ajudar? Também não, então não me conta. As 3 peneiras. Não é bem assim, mas a gente deu uma filtrada, não é? Então a gente precisa procurar, para não cavar mais fundo o nosso buraco da aflição do amanhã, é ser moderado. No que fala, principalmente no que pensa. O vizinho comprou um carrão, hein? Olha só. Aí a vizinha chega para você e fala assim, ele está trabalhando numa empresa multinacional aí, mas ele tem um trabalhinho por fora. É mesmo? Eu também acho. Olha o veneno que aumenta. Vai ficar bom porque vai diminuir a palestra pela metade, viu, Vilma? Vai diminuir pela metade. Eu já me perdi. Causas atuais, agora... Isso. Aqui. Vocês estão com paciência hoje? A gente tem que mexer com vocês, gente. Porque se a gente se perdeu aqui, a gente tem que chamar você para palestra também, né? Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturem e verifiquem se, as mais das vezes, não poderia dizer: se eu houvesse feito isso ou deixado de fazer aquilo, não estaria em semelhantes condições. O Chico tem uma frase muito boa que a gente pode lembrar aqui. Embora ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar hoje e fazer um novo fim. Meu erro lá do passado eu não vou conseguir corrigir mesmo. Mas eu posso convidar o meu homem velho e falar assim, olha, isso não dá mais. Não dá para continuar plantando isso para tentar colher aquilo. Não vai colher. Convide o seu homem velho e fale assim, Hilton, não dá mais de ser aquele cara que só queria levar vantagem em tudo. O brasileiro tem isso, né? Triste. 2 doenças que o brasileiro tem. Uma é essa. Eu vou levar vantagem porque ele não está vendo. Lê do engano. Está vendo. A outra. O brasileiro é acomodado demais, é morno. O brasileiro é morno. Pode ser morno. A gente precisa ser ou 8 ou 80. Ficar no meio termo, você não vai para lugar nenhum. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, se não a si mesmo?
O homem, pois, em grande número dos casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Alguém já leu esse capítulo? Percebe a profundidade do que ele traz de ensinamento para nós? A espiritualidade, junto com Kardec, traz para nós para que a gente perceba. Volta aqui, máquina. Para que a gente perceba que nós somos os maiores e os únicos responsáveis pelas nossas agruras. Mas a gente volta lá no capítulo, se não me engano, acho que capítulo 4. Por que que nós estamos no mundo de provas e expiações? Porque nós somos rebeldes. Nós somos rebeldes. Eu fui lá naquele centro, o carequinha estava falando, mas falou tão mal, não vou mais lá. Mas o outro palestrante da semana seguinte é bom. Aí você deixa de ir na casa porque o carequinha não falou bem. Não, dá uma chance para o outro palestrante. Daqui umas 3 encarnações, o carequinha está melhor. Tem um ali que é um excelente palestrante, que eu já vi palestra dele. Só um careca pode tirar sarro de outro, viu, gente? Não é verdade? É excelente palestrante. Mas a gente precisa dar chance, porque quem vem aqui na frente falar, em primeiro lugar, é um ser humano cheio de aflição, cheio de conflitos existenciais. Joana de Ângeles me ensina muito. Quando pego o livro dela, Conflitos, como é que é? Tem um título lá do livro que eu não vou lembrar agora. Eles não querem que eu lembre, não é possível. Né? Cheio de conflitos, o cara que veio fazer palestra. Mas olha que bom, gente. A gente está lutando com o homem velho. Para trazer o quê? Trazer os melhores ensinamentos para quem? Não é para vocês, é para o Wilton. É para o Wilton. E eu tinha para mim que era piegas quando falava assim que o palestrante é o primeiro a ouvir o que ele fala, e é verdade. Não deve ser isso, não. Vai lá falar para você ver. Quanta besteira que sai da boca, e às vezes você fala, olha, podia ter estudado um pouquinho mais ali, e aí não estaria tão aflito assim. A aceitação é aqui. Quem conhece esse livro? Os Prazeres da Alma. Excelente escritor, não é? Junto com ele eu estudo Joana de Ângeles. Quem sabe um dia a gente vai entender. Mas a gente está no caminho. Por que eu trouxe um pedaço desse livro? Só o título. Para a gente entender quais são as causas da aflição que a gente tem. Por que bem-aventurados os aflitos? Aceitação é o último capítulo. Eu estava lá em casa hoje preparando as coisas que não deu certo para trazer na mochila. Vim de moto trazendo um negócio na mochila. Chegou aqui e viu todo esse perrengue, mas que maravilha. Vamos para frente. Aí eu olhei para o livro assim, o livro olhou para mim e falou, leva aí. Trouxe. Mas o que eu vou ler lá? Aí eu abri o índice, e no índice tem a explicação de cada tema. E aí eu fui lá no último tema, aceitação. Apenas aquele que aceitou a mudança de atitudes é que se pode considerar realmente curado. Vou falar para vocês, eu ainda não aceitei, não. Então, quer dizer, quem tem evidência aí vai entender o que eu estou falando. O espírito carrega uma aura que mostra todas as manchas do passado que você tem e também do presente. Quando você olha para a aura de fulano, fala assim, nossa, como o ser humano é cheio de luz. Mas quando você olha para o espírito, quantos débitos esse irmão tem? Eu estava numa aula de mediunidade lá em São Paulo, e o dirigente Tietz
que eu tenho muito carinho por ele, ele falou duas coisas para mim que eu nunca esqueci. Uma, ele falou assim, você tem um potencial muito grande, estou tentando achar até hoje. Estou tentando achar. A outra, ele falou assim, eu não entendo por que eu tenho tanta dificuldade com você. Na aula mediúnica, ele procurou alguém assim para poder trazer, para dar o passe numa menina, posso até falar o nome, que é lá em São Paulo, Rosana. Estava tendo problema de separação. Olhou, eu sempre sentei lá no fundo. Vem aqui. Eu vou chorar. Dá um passe nela. Fui lá e dei o passe. Terminou a aula, ele chamou todo mundo na conversa. Tinha 28, 29 pessoas, começo de curso. Procurei alguém aqui para dar um passe na pessoa, que ele ali grita com Jesus, querendo trabalhar. Se vissem o espírito dele, cheio de manchas, e na vontade de ajudar. Às vezes a gente tem uma vontadezinha assim. Ele achou. Me fez lá, contou para mim, fui para casa chorando. Porque realmente, quando a gente vê a nossa história das plantações errôneas lá do passado, quem tem evidência aí vai entender que do meu lado anda sempre um cara que está vestido de bispo. Não é o cara, era eu. Da Inquisição. Plantou, colheu. Mais uma razão para a gente entender: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque este Hilton era lá no passado, hoje não. Hoje não. Hoje esse Hilton está ainda tentando, não está conseguindo, eu vou ser sincero. Não está conseguindo, mas a luta é muito grande. Não é curta, não é pequena. A aceitação. Apenas aqueles que aceitou a mudança de atitudes é que se pode considerar realmente curado, pois só a transformação íntima é que nos pode tirar gradativamente dos ciclos perversos, dos desequilíbrios interiores, que geram as enfermidades do corpo e as aflições humanas. Bateu com o tema? Bateu. Aí ele tem, cada capítulo tem duas partes. A segunda parte ele fala assim: tenhamos em mente que não somos o que os outros pensam, e muitas vezes nem mesmo o que pensamos ser. Somos verdadeiramente o que sentimos. Eu não sou o que fulano pensa. Às vezes eu não sou o que eu penso, mas eu sou o que eu sinto. Se eu sinto amor, se eu sinto ódio, se eu sinto paixão, isso é sentimento. O que eu faço com cada sentimento é que me faz um homem melhor. Aliás, os sentimentos revelam nosso desempenho no passado, nossa atuação no presente e nossa potencialidade no futuro. Hamed. Quem quiser, eu empresto, tá? Mas tem que devolver. Bem-aventuranças mostra para a gente a esperança no dia de amanhã. Gandhi falava para todo mundo, que ele não era cristão, que se tirasse todos os livros do planeta, todos os ensinamentos, e ficasse só as bem-aventuranças, nós seríamos mais felizes. Nós estaríamos melhor. Vamos ver se dá para finalizar aqui. Está chegando no finalzinho. Reflexões finais. Ela me chamou a orelha.
puxou a orelha, vamos falar. Não aceitação gera revolta. Quem é revoltado aqui às vezes? Novamente sou eu, gente. Nossa, vocês já estão no céu. Já estão com asas. Conhecer a verdade é aceitação, causa e efeito, responsabilidade, bem sofrer, aprender a tirar proveito da dor, usar da sua função para melhor caminhar. Usar a sua função o quê? Da professora dor, que a dor é nosso melhor professor. Não ter necessidade da dor quer dizer perda dessa função, porque a dor é uma professora, é a melhor função que ela tem, é ensinar. Quando a gente não tem mais isso, é que a gente já deu um passo para o degrau melhor. Nós teremos saúde total, pode ser a opção do missionário. Chico reclamava de dor, gente? Nunca ouvi falar. Divaldo reclamava de dor? Eu ouvia as histórias do Divaldo que ele falava e fazia a gente rir. Isso não era reclamação, era mostrar um ensinamento que a dor estava trazendo para eles. Isso vai fazer a gente conhecer Jesus na sua mais profunda obra. Porque tudo isso aqui não é trabalho nosso, aqui é trabalho dele. Nós somos aprendizes de ser funcionário. E ganha bem, viu, gente? Ganha ou não ganha? Ganha bem. Esse é o melhor salário. Eu peço que vocês me perdoem, porque passei um pouquinho do tempo, perdi muito tempo também. Mas, assim, na próxima vez eu trago outro computador. Eu agradeço a Elisete que trouxe o computador, mas também não deu certo. Eu fiz o teste ontem em casa, deu tudo certo. Mas hoje era para a gente apanhar mesmo. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Tecnologia tem esse lado, né? Tem. Dá de vez em quando deixa a gente na mão. Mas ficou a mensagem, né, a justiça das aflições. Acho que eu estou fugindo dos fios aqui. Na justiça das aflições, né, que a gente não sofre por injustiça, né, mas sim por amor de Deus, e que quando a gente está fazendo bem, só dando um fechando ali, né, o tema dele, é que se a gente está fazendo bem, não é nem pagar, né? Na realidade, é a gente refazer aquilo que a gente desorganizou, né? O erro que a gente cometeu, a gente tentar consertar. E aí a gente sofre, porque a gente acha que está sofrendo, mas a gente está aprendendo, né? E a gente agradece o Wilton, né, pelo empenho, pela boa vontade. Da próxima vez faz uma colinha, vai ser mais prático, porque a colinha não deixa a gente na mão, só se perder. Né? Mas tudo é aprendizado também, não é? Para todos nós, para ele também. A aflição que ele ficou aqui, eu já estava ali também aflita, viu? Mas sempre a gente tira o melhor de cada momento, o aprendizado e o evangelho, né? Que a gente vê que ele estava ali trabalhando, mexendo com o evangelho, e a gente, para aprender a fazer as coisas, a gente tem que pôr a mão na massa, né? Ele pediu, eu queria fazer ver se eu consigo fazer uma palestra, e a nossa casa está aqui, é uma escola, né? Nós estamos numa escola, nós estamos aprendendo, então até a gente também ter a paciência com a gente, né? Para a gente poder cada um melhorar da sua forma, no seu tempo, tá? E vamos então passar para a segunda parte da nossa reunião, que é a